Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. Esse é o módulo 10 que eu estou gravando, as bases do colonialismo mercantilista. Espero que vocês aproveitem aí esse tempinho para se aprofundar e estudar. Este é o último módulo que eu gravo, não vou dar apenas um módulo. A aula passada eu dei 3 módulos, então ficou um pouco puxado, mas é que também eu tentei trabalhar com os blocos de conteúdo e este conteúdo é de história geral. Os próximos módulos, que eu espero que a gente se veja presencialmente, que serão vistos depois das férias. Se não for, vai ser por aqui mesmo. Vou trabalhar para ter a melhor maneira que vocês não se sintam prejudicados por não estar tendo aula presencial. De qualquer maneira, nós vamos trabalhar agora as bases do colonialismo mercantilista. Então é muito importante lembrar as bases do colonialismo, o pacto colonial no qual a metrópole é sustentada por uma rede de colônias e nós fomos colônia portuguesa. O Brasil foi inventado como um artifício econômico e de dominação europeia em que o Brasil dava lucro não só para Portugal, como para a Holanda, como para a Inglaterra, e é nesse esquema de dominação portuguesa que o Brasil vai sendo forjado, e aí tá, as bases do colonialismo mercantilista. Logo de cara aparece aqui no módulo 1, veja a fotinha deles aí, olha, do senhor Thomas Hobbes, é um dos filósofos contractualistas, né? Thomas Hobbes junto com Rousseau e junto com Locke. Rousseau, aquela ideia de que o homem é bom por natureza, Locke, a necessidade de leis naturais que possam reger as relações entre os homens, né, o justo naturalismo. E aí o Locke, que escreveu Leviatã, que dizia que o homem na natureza é ruim, que o homem é o lobo do homem, então o Estado precisa ser forte para proteger os interesses, para proteger a harmonia entre os seres humanos, né? E aí e por fim tem aí também o nosso querido Maquiavel. Mas só falar um pouquinho do Thomas Hobbes, essa ideia é muito cara, essa necessidade do Estado, porque é o Estado absoluto, o Estado surge para proteger as relações capitalistas, né? Então é muito importante que o Estado neste momento se estabeleça, protegendo o capitalismo, determinando fronteiras, determinando impostos, tá? Para que não tivesse assim uma contestação e também desse uma segurança não só jurídica, mas uma segurança mesmo própria de exército. Então os elementos do Estado moderno, território, exército, leis, centralismo político, são elementos juridicamente que vão sustentar ou que vão dar a base para o capitalismo, tá? Bom, aí aparece o segundo filósofo, Maquiavel, que deu até origem a um termo pejorativo, maquiavélico. Talvez não diga tanto sobre Maquiavel, mas é que ele foi... em 1557 a igreja colocou os livros do Maquiavel entre os livros proibidos, e aí maquiavélico passou a ser aquela pessoa astuta que age de maneira a não levar em conta os ditames morais ou a ética. Então acabou sendo o sujeito oportunista ou manipulador. Quando na verdade, se você for pensar no pensamento filosófico de Maquiavel, se refere a maquiaveliano, né? Então é melhor do que o termo maquiavélico. E Maquiavel aí, ó, vamos colocar a fotinha do Maquiavel também, ou Maquiavel, que escreveu O Príncipe, esse livro tão importante. Ele escreveu para o príncipe de Florença, da família Médici, que ele se contrapôs a eles 2 vezes, Maquiavel. Então ele vai dar conselhos à família Médici, conselhos aos príncipes para que eles não sucumbissem, porque Maquiavel ele vai tratar de um Estado, mas um Estado mais prático. Ele inaugura aquilo que a gente chama de em filosofia de realismo político, tá? Então é muito legal entender também o Maquiavel como aquele que vai ser o contraponto a religião que combatia as práticas capitalistas, ok? Então, e isso aparece no subitem aí, intolerância religiosa e a
A razão predomina sobre a fé. Então esses são elementos importantes para entender o capitalismo nessa sua fase mercantilista e o surgimento do capitalismo. Aí, se vocês olharem, tem o videozinho, o Pacto Colonial, o sistema do Pacto Colonial. Eu não gosto muito de mostrá-lo dessa maneira horizontal, colônia e metrópole. Eu gosto mais de uma visão vertical da metrópole sobre a colônia, tá? Eu acho que isso representa melhor a realidade, mas é o que nós temos aí, é um esquema que dá para entender muito bem o fluxo das mercadorias. Tanto faz se está em cima ou se está embaixo, mas por esses vetores aí, dá para entender que o fluxo de mercadoria e de riqueza se concentra na metrópole. Aí você vai olhar mais abaixo, né, vai aparecer, né, um mapa, né, Portugal, Lisboa, Servilha, Espanha, Cádiz, Minas, portos e rotas de comércio no colonialismo espanhol, né? Então isso também este mapa está na apostila para você entender bem que é uma mundialização da economia, ou é uma caracterização, uma europeização do mundo, né? É a dominação europeia mercantilista por todo o mundo, tá? Então isso daí é um ponto também muito importante. Eu gostaria que vocês lessem com bastante atenção, tá? E entender o mercantilismo, né? O mercantilismo que é uma prática uma prática do capitalismo embrionário em que o Estado protege as relações mercantis. De que maneira? Vocês se lembram, a gente fala tanto Companhia das Índias Ocidentais, Companhia das Drogas dos Sertões. Então, através desses monopólios de companhias concedidos para um ou outro grupo e protegidos ali, os burgueses protegidos pelo rei. Então o capitalismo mercantilista ele está no surgimento do Brasil. O Brasil ele não surgiu feudalista, o Brasil já surgiu de um capitalismo mercantil, de um capitalismo subserviente, de um capitalismo que estava ligado aos interesses econômicos externos. Então tudo isso é importante. Aí tem os tipos de capitalismo, né? Os tipos de capitalismo ou de acúmulo primitivo de capital, né? Nós temos o escravismo, muito bem engendrado por Portugal. Portugal tinha suas possessões na África. Na África já existia uma tradição escravista, mas não era muito parecido com aquele escravismo antigo, o escravismo de guerra. Aí Portugal vai incrementar com o escravismo mercantil. O inimigo não é apenas o inimigo de guerra, é a coisificação do escravo. Ele se transforma em mercadoria, essa mercadoria vai ser vendida e ela vai ser rentável para acumular capital na metrópole, ao mesmo tempo que Portugal, ao vender esse escravo na América, ele ocupava essa região aqui, o Atlântico Sul, dominava o Atlântico Sul. O negro escravizado vinha para o Brasil, produzia o açúcar, e a riqueza desse açúcar ela era exportada num monopólio português, comercializada no monopólio espanhol. E aí, nesse sentido, nós temos aqui a dominação de toda essa região aqui, ó, do Atlântico Sul, né? Então Portugal, o mercantilismo de uma maneira geral, ele aparece aqui classificado com o sistema colonial, o escravismo e, dentro do sistema colonial, os tipos de acúmulo. O metalismo, né? O escravismo, e como Portugal fez, Portugal reinventou o sistema reprodutivo europeu, tá? Então é muito legal tudo isso daqui, tá? Leiam com carinho, façam os apontamentos necessários. Eu geralmente quando eu dou essa aula, deixa eu ver se eu consigo voltar a aparecer para vocês. Geralmente quando eu dou essa aula, né, eu falo também do momento contemporâneo, que é a crítica ao próprio Estado pelo capitalismo, né? Eu li recentemente um livro que gostei muito, né, do Bauman com o Bodini, que é um italiano, né, espero que seja vivo, né, que fala do Estado em crise, como o capitalismo, neste momento, não precisa mais do Estado,
Mas agora o Estado aparece como uma reivindicação popular, como uma reivindicação de bem-estar social. Então, esses conflitos em torno do Estado são próprios de uma época que era a época moderna, que é a época que nós estamos. O Estado moderno, ele é capitalista, e hoje nós vivemos na modernidade, numa radicalização do capitalismo que tem levado, inclusive, à contestação do Estado moderno. Espero que vocês estudem, que vocês façam as anotações. Eu estou disponível aí no Classroom, também disponível no WhatsApp. Claro, se vocês forem perguntar para mim, tenham a delicadeza, né, a boa maneira de me perguntar no privado, porque quando a gente pergunta no grupo, nem todos estão interessados na nossa conversa. Então não façam perguntas no grupo, façam perguntas no privado, tá bom? Então muito obrigado, a gente vai se ver em breve. Eu vou manter este canal para a gente oxigenar a minha cabeça e continuar pensando nas coisas de sala de aula, como eu abordaria isso com vocês, tá? Então um beijo para todo mundo, logo logo a gente sai dessa revigorados, melhorados. Então tá, um beijão.